Muito do Velho Testamento é devotado a descrever as origens e a história inicial do povo hebreu. Segundo a Bíblia, os hebreus eram descendentes de um clã que viveu na cidade suméria de Ur por volta de 2000 a 1500 a.C. O clã era favorecido e governado por uma personalidade chamada Jeová. A Bíblia afirma que Jeová era Deus. Segundo a narrativa bíblica, Jeová encorajou seu clã a deixar Ur e se estabelecer em Harã, um centro de caravanas no nordeste da Mesopotâmia. Lá, Jeová, mais tarde, disse ao novo patriarca do clã, Abraão, para liderar sua tribo na direção do Egito. Durante gerações, o clã fez vagarosamente seu caminho por Canaã, na direção do rio Nilo. A fome finalmente forçou a tribo a entrar na região egípcia de Goshen, onde os hebreus primeiro viveram bem sob o domínio do faraó, mas depois de vir um novo rei ao trono egípcio, os hebreus foram forçados à escravidão. A Bíblia afirma que depois de 400 anos de servidão no Egito, os hebreus foram liderados em um êxodo por Moisés, sob o olho observador de Jeová. Por aquele tempo, os hebreus eram em centenas de milhares. Depois de uma longa trilha e muitas batalhas sangrentas, as tribos hebraicas retornaram e conquistaram Canaã, que era a terra prometida destinada a eles séculos antes por Jeová. E assim, segundo a Bíblia, nasceu a religião judaica. Jeová era claramente um personagem importante nesta história. Quem era ele? Era o Deus Jeová, como a Bíblia alega. Ele era um mito, como céticos tentam nos fazer acreditar. Jeová parece não ter sido nem um nem outro. O nome Jeová vem da palavra hebraica Yahué, significando Ele que é, ou o auto-evidente. Este apelo se combina com a ideia de que o Jeová bíblico era um puro ser espiritual, um verdadeiro ser supremo, se você preferir. Mas ele era? As descrições do Velho Testamento têm fornecido uma outra percepção para os escritores do fenômeno OVNI, e por uma boa razão. Jeová viaja pelo céu no que parece ser uma aeronave barulhenta e esfumaçada. Uma descrição bíblica de Jeová pousando no topo de uma montanha o descreve deste modo. Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e o som da trombeta era excessivamente alto, e todas as pessoas que estavam no campo estremeceram. Este som, como trombeta, acompanhou muitos aparecimentos de Jeová. E Moisés trouxe seu povo para o campo para se encontrar com Deus, e eles ficaram na parte mais baixa da montanha. E o monte Sinai foi coberto por fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça e o fogo espiralavam para cima como a fumaça de uma fornalha, e a montanha inteira balançou grandemente. Gênesis, capítulo 19, versículos 16 a 19. Se um antigo hebreu fosse observar o barulho surdo, a fumaça e as chamas de um moderno foguete, a descrição não teria sido muito diferente desta narrativa bíblica. Uma visita semelhante conteve os mesmos fenômenos. E todas as pessoas viram os trovões e os relâmpagos e o barulho de trombeta e a montanha esfumaçada. E quando as pessoas viram isto, eles se afastaram e aguardaram. Gênesis, capítulo 20, versículo 18. Ao menos pode ser assumido que estas descrições possam ser a de um vulcão. Avistamentos posteriores revelam que Jeová era um objeto em movimento. E o Senhor viajou diante deles, as tribos hebreias, de dia, em um pilar de nuvem, os liderando no caminho. De noite, um pilar de fogo, para dar a eles luz, para continuarem de dia e de noite. Ele não afastava o pilar de nuvem de dia ou o pilar de fogo de noite da frente do seu povo. Êxodos, capítulo 13, versículo 21 e 22. Êxodos, capítulo 14, versículo 24. Capítulo 40, versículo 34 ao 38. E Números, capítulo 19, versículo 1 ao 23, contém descrições idênticas de Jeová enquanto ele liderava as tribos hebreias à terra prometida. As antigas testemunhas oculares hebreias responsáveis pelas descrições acima
não foram capazes de dar uma olhada mais de perto em Jeová. A Bíblia ressalta que ninguém tinha permissão de se aproximar dos locais de pouso no topo da montanha dele, exceto Moisés e uns poucos líderes selecionados. Jeová tinha ameaçado matar todos que tentassem. O início da Bíblia, portanto, contém descrições de Jeová apenas por testemunhas que o viam de uma relativa distância. Não foi senão muito mais tarde que um dos mais famosos profetas da Bíblia, Ezequiel, foi capaz de dar uma olhada mais de perto e descrever Jeová com mais detalhes. A descrição de Ezequiel é provavelmente a passagem bíblica mais frequentemente citada na literatura OVNI. A detalhada narrativa de Ezequiel sobre estranhos objetos voadores tem criado especulação de uma tal intensidade que até mesmo um publicador da Bíblia, Tyndale House, prefaciou sua introdução do livro de Ezequiel com o título Ossos Secos ou Discos Voadores. Correndo o risco de entediar alguns leitores com mais uma repetição das famosas palavras de Ezequiel, eu as reproduzo aqui em benefício daqueles que não estão familiarizados com elas. Agora, isto ocorreu no meu 30º ano, no 4º mês, quando eu estava entre os cativos no rio de Chebar, que os céus foram abertos e vi visões de Deus. E olhei, e contemplei. Um rodamuinho veio do norte, uma grande nuvem, e um fogo piscou, causando uma luminosidade sobre ele, e no meio disto vi algo como um pálido metal amarelo. Também no meio disto apareceram 4 criaturas vivas. Esta era a aparência delas. Elas tinham semelhança de homens, e seus pés eram pés retos, e a sola de seus pés era como a sola dos pés de um bezerro. E eles brilhavam como cobre leve, e eles tinham mãos humanas sob suas asas de 4 lados. Suas asas eram reunidas juntas, e eles não se viraram quando foram, todos foram diretamente. Quanto à aparência de suas faces, eles tinham a face de um homem, e a face de um leão do lado direito, e eles tinham a face de um touro no lado esquerdo. Eles também tinham a face de uma águia. Entre as criaturas vivas brilhava algo como carvões de fogo ou lâmpadas, que se moviam para cima e para baixo entre as criaturas, e o fogo era brilhante, e de fora do fogo piscavam relâmpagos. Estas criaturas vivas correram e retornaram por flashes de luz. Agora, enquanto eu olhava para as criaturas vivas, vi 4 rodas sobre o solo, uma para cada uma das criaturas vivas, com suas 4 faces. A aparência das rodas e sua composição era como a cor do âmbar brilhante. As 4 rodas tinham uma semelhança, e sua aparência era como uma roda no meio de uma roda. E quando as criaturas vivas se foram, as rodas foram com elas, e quando as criaturas vivas foram elevadas da terra, as rodas foram elevadas. E a aparência do céu, sobre as cabeças das criaturas vivas, era refletida como a cor de um terrível cristal estendido sobre as cabeças deles acima. E quando eles se foram, ouvi o barulho de suas asas, como o barulho de grandes águas, como a voz do poderoso, como o ruído de um exército. Quando elas ficavam imóveis, elas abaixavam suas asas, e vinha uma voz do cristal cobrindo o que estava acima das cabeças deles, quando eles ficavam de pé e tinham abaixado as asas. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 ao 25. A voz disse a Ezequiel que era o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 4. A primeira porção da visão de Ezequiel se assemelha às iniciais descrições bíblicas de Jeová. Um objeto em fogo em movimento no céu emitindo fumaça. Quando o objeto se moveu para mais perto, Ezequiel foi capaz de observar que a coisa era feita de metal. Para fora do objeto de metal, emergiram várias criaturas como humanas, aparentemente usando botas de metal e capacetes ornamentados. Suas asas pareciam motores retráteis, que emitiam um som de ruído e ajudavam as criaturas a voarem. Suas cabeças eram cobertas por vidro ou algo transparente que refletia o céu acima. Eles pareciam estar em algum tipo de veículo com rodas. Podemos seguramente concluir da passagem acima que Jeová não era um ser supremo.
Ele parece ter sido uma sucessão das equipes de gerenciamento tutelar, operando sob um período de tempo de muitas gerações humanas. Para obrigar a obediência humana, estas equipes usavam suas espaçonaves para perpetrar a mentira de que eles eram Deus. As equipes tutelares conhecidas como Jeová ajudaram a Fraternidade da Serpente a abraçar um programa de conquista para disseminar a nova religião monoteísta. Moisés, o homem escolhido para comandar as tribos hebreias em seu êxodo para fora do Egito até a Terra Prometida, era um membro de alto escalão da fraternidade. Uma pista deste fato vem da própria Bíblia, na qual nos é dito como Moisés foi criado quando criança. No tempo em que nasceu Moisés, e foi excessivamente justo, ele foi criado na casa de seu pai por 3 meses. E quando ele foi deixado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Ele se tornou ensinado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso nas palavras e ações. Atos capítulo 7, versículos 20 ao 22. O historiador egípcio e alto sacerdote Maneto, que viveu no ano 300 a.C., afirma que Moisés tinha recebido muito de sua educação na fraternidade sob Akenaton, o mesmo faraó que foi o pioneiro do monoteísmo. Moisés, um filho da tribo de Levi, uma das tribos hebreias, educado no Egito e iniciado em Heliópolis, uma cidade egípcia, se tornou um alto sacerdote da fraternidade sob o reinado do faraó Amenhotep, Akenaton. Ele foi eleito pelos hebreus como seu chefe e adaptou as ideias de seu povo à ciência e filosofia que ele tinha obtido dos mistérios egípcios. Provas disto são encontradas nos símbolos, nas iniciações e em seus preceitos e mandamentos. O dogma de um só Deus que ele aprendeu foi a interpretação e ensinamento da fraternidade egípcia do faraó, que estabeleceu a primeira religião monoteísta conhecida pelo homem. Esta passagem levanta a questão de quando o êxodo judaico do Egito teria ocorrido. Se Moisés era um alto sacerdote da fraternidade sob Akenaton, como afirma Maneto, mas não liderou o êxodo senão sob o reinado de Ramessés II, como muitos historiadores acreditam, então Moisés devia ser um homem extremamente velho no tempo do êxodo. O governo de Ramessés é datado em 100 anos depois de Akenaton. A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, afirma que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. As declarações de tal idade avançada podem ser difíceis de aceitar em nossos tempos modernos, mas se isto é verdadeiro, então Maneto e os modernos eruditos estariam corretos em suas datações. Forte evidência em apoio à declaração de Maneto é encontrada nos ensinamentos iniciais do judaísmo, que eram profundamente místicos e utilizavam muitos símbolos da fraternidade. Muitos destes ensinamentos místicos ainda são ensinados hoje na Cabala judaica, uma secreta filosofia religiosa dos rabinos judeus. A Cabala continua a utilizar um conjunto complexo de símbolos místicos. O moderno logo nacional de Israel, a estrela de 6 pontas de Davi, tem sido símbolo da fraternidade por milhares de anos. Os primeiros escritores humanos frequentemente retratam os deuses tutelares da humanidade como criaturas sedentas de sangue, inclinadas a uma violência excessiva. Tristemente, estas qualidades lamentáveis não melhoraram com Jeová. Durante o caminho do Egito para a Terra Prometida, ele exigiu obediência irrestrita dos hebreus. Muitos humanos se rebelaram e Jeová reagiu com crueldade extrema. Reportadamente, ele matou 14.000 hebreus de uma vez por desobediência, usando uma variedade de métodos de matança, tais como disseminar doenças, exatamente como anteriormente outros deuses tutelares haviam feito na Suméria. Quando os exércitos hebreus alcançaram Canaã, Jeová apresentou uma inclinação genuinamente psicopática. Para estabelecer os hebreus em sua nova terra natal, ele ordenou uma campanha de genocídio para despopular toda a região em suas cidades e centros. Sob a nova liderança de um homem chamado Josué, a primeira cidade a cair no holocausto de Jeová do cerco de 7 anos foi Jericó. Segundo a Bíblia, o exército hebreu,
numerando dezenas de milhares, matou todo mundo na cidade, exceto, ironicamente, uma prostituta que traíra seu povo para ajudar 2 espiões hebreus. E eles destruíram completamente tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, e touros, carneiros e asnos pela espada. Josué, capítulo 6, versículo 21. Depois que tudo foi realizado, eles queimaram a cidade com fogo e tudo que estava lá, somente a prata e o ouro, e os vasos de cobre e ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. Josué, capítulo 6, versículo 24. A cidade seguinte foi Ai, uma cidade com uma população de 12.000 habitantes. Todos os cidadãos de Ai foram assassinados e a cidade foi totalmente queimada. Esta selvageria foi perpetrada cidade após cidade. Assim Josué matou todo o país das montanhas, e do sul, e dos vales, e dos riachos, e todos os seus reis. Eles não deixaram que sobrasse ninguém, mas destruíram completamente tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel mandou. Josué, capítulo 10, versículo 40. O genocídio foi justificado ao dizer que as vítimas eram todas perversas. Isto não pode ter sido a verdadeira razão, porque crianças e animais também foram assassinados. Dificilmente é justificável massacrar uma cidade inteira pelos crimes de uns poucos. Nem é certo matar uma criança pelos crimes de seus pais. O crime real, segundo a Bíblia, era que os nativos da região tinham se tornado desobedientes. Os hebreus, mas obedientes, foram portanto eleitos por Jeová para dizimar os nativos e substituí-los. Hoje existe algum debate sobre se a assimilação dos hebreus em Canaã foi genocida como retratada na Bíblia. Modernas escavações arqueológicas de alguns sítios de batalha descritos na Bíblia, tais como Hazor, Lachish e Debir, têm revelado a evidência de violenta destruição durante o tempo de Josué. Outros sítios têm mostrado evidência menos conclusiva. Seja qual for o grau em que a história da Bíblia sobre a conquista de Canaã seja verdadeira, isto nos conta algo muito importante sobre genocídio. O genocídio, frequentemente, é um instrumento para promover uma rápida mudança política ou social ao tragicamente substituir um grupo de pessoas por outro. Por esta razão, ele tem emergido como um importante fenômeno histórico ligado a muitos dos esforços da fraternidade em trazer uma rápida mudança política e social. As pessoas que estão familiarizadas com os ensinamentos morais judaicos podem ficar surpresas com o comportamento brutal atribuído a Jeová e aos hebreus. Os mais famosos mandamentos judaicos são, com certeza, os 10 mandamentos, que reportadamente foram dados a Moisés por Jeová durante o caminho dos hebreus até a terra prometida. Depois da morte de Moisés, Jeová e os exércitos de Israel claramente violaram de grande maneira os mandamentos. Não matarás foi transgredido quando os hebreus massacraram os habitantes de Canaã. Os hebreus ignoraram o mandamento não roubarás quando roubaram as cidades em agonia de seus metais preciosos. Eles não foram melhores quanto ao mandamento não cobiçarás a casa de seu vizinho, nem qualquer coisa que seja de seu vizinho, quando eles cometeram genocídio para tirar-lhes as terras. Este comportamento é intrigante, porque muitos mandamentos bíblicos estabeleceram um decente código de conduta. Por exemplo, os hebreus eram admoestados a nunca cooperarem com o malfeitor, dando falso testemunho. Um outro mandamento ressaltava a importância da responsabilidade individual diante da pressão do grupo ao afirmar: você não deve seguir o grupo em fazer o mal. A tolerância com os externos foi feita lei com: você não deve vexar um estranho ou oprimi-lo. Geralmente exigiam que os ladrões pagassem a restituição às suas vítimas. Como podemos responder pela existência de tais mandamentos humanos diante de tal comportamento bárbaro? Nem todos os mandamentos do Velho Testamento eram humanos para os padrões de hoje. A liberdade de veneração não era tolerada. A escravidão era uma instituição aceita e os hebreus tinham permissão para venderem suas filhas em escravidão. A forma de punição, olho por olho,
dente por dente, nem sempre resulta em justiça. Parte da resposta pode estar nas palavras de Maneto. As maravilhas que Moisés narra como terem acontecido no Monte Sinai, a montanha sobre a qual Jeová reportadamente deu a Moisés muitos dos mandamentos, são em parte uma narrativa velada da iniciação egípcia que Moisés transmitiu a seu povo quando ele estabeleceu um ramo da fraternidade egípcia neste país. Se as palavras de Maneto forem verdadeiras, então muitos dos mandamentos podem ter vindo de fontes humanas dentro da fraternidade, muito mais do que das fontes tutelares. Isto indicaria a presença continuada de genuínos humanitários dentro da fraternidade, a despeito da predominância tutelar. O próprio Moisés parece ter sido, ao menos em algum grau, um tal humanitário. A Bíblia descreve Moisés como um homem de moderação que frequentemente interveio em benefício dos hebreus, quando Jeová estava para realizar uma punição violenta. Como devemos ver várias vezes neste livro, as vagarosas influências humanitárias dentro da fraternidade têm vindo frequentemente à superfície, mas, tristemente, não são o bastante para desfazer inteiramente as influências corrompidas. Um outro aspecto intrigante da história bíblica de genocídio foi o comportamento das pessoas sendo massacradas. Segundo a Bíblia, somente uma cidade se rendeu. O resto escolheu lutar e foram massacradas. Quando confrontado com um superpoderoso exército hebreu, e talvez até mesmo um Deus trovejante no céu, não é mais provável que as cidades cercadas se renderiam? Ou ao menos oferecessem esvaziar Canaã pacificamente? A Bíblia apresenta uma explicação interessante do porquê isto não aconteceu. Não houve uma cidade que tenha feito paz com os filhos de Israel, salvo os hivitas, os habitantes de Gibeon. Todas as outras eles tomaram em batalha. Porque foi o Senhor que endureceu os corações deles, que eles fossem contra Israel em batalha, para que ele as pudesse destruir completamente, e eles não pudessem encontrar nenhum favor, mas que ele pudesse destruí-los. Josué, capítulo 11, versículos 19 e 20. A passagem acima afirma que Jeová tinha manipulado os povos vítimas de forma que eles pudessem ser destruídos. Esta é uma admissão surpreendente e importante, porque ela implica em que Jeová ou outros tutores dominavam outras cidades na região e usaram a influência deles para manipular as pessoas para combater Israel. Esta não teria sido a primeira vez que isto aconteceu. A Bíblia registra manipulações similares em um episódio anterior. Quando os hebreus ainda eram escravos no Egito, Jeová instruiu Moisés para ir até o faraó pedir que as tribos dos hebreus fossem libertadas. Jeová, contudo, tinha influência sobre o faraó, e Moisés tinha sido avisado antecipadamente que Jeová faria com que o faraó dissesse não. Segundo a Bíblia, Jeová tinha uma razão definida para manipular o faraó daquela maneira. E o Senhor disse a Moisés: "Vá ao faraó porque tenho endurecido seu coração e o coração de seus servidores, para que eu possa mostrar meus poderes para ele. E então você possa dizer no ouvido de seu filho e do filho de seu filho as coisas que eu trouxe sobre o Egito e meus milagres que tenho feito entre eles, que você possa saber que eu sou o Senhor." Êxodo capítulo 10, versículos 1 e 2. Depois de ouvir estas palavras, Moisés foi ao faraó um número de vezes para renovar suas súplicas pela liberdade dos hebreus. Cada súplica que era rejeitada vinha seguida por uma calamidade que visitava os egípcios, enviada por Jeová. As calamidades incluíram infestação de vermes, pragas, erupções de pele causadas por uma poeira fina sobre o interior do país e, finalmente, o assassinato de cada primogênito egípcio durante uma noite conhecida como Pesach, a Páscoa judaica. Foi somente depois da Páscoa judaica que Jeová parou de endurecer o coração do faraó para que as tribos hebreias pudessem deixar o Egito. Muitos eruditos argumentam que as referências bíblicas a Jeová endurecer os corações dos inimigos de Israel meramente expressam a ideia religiosa que todo pensamento e emoções humanas vêm de Deus e, portanto, tais escritos
não devem ser tomados literalmente. Neste caso, devemos considerar seriamente a Bíblia, porque isto tem descrito um fenômeno político muito real. Duas ou mais partes sendo manipuladas para o conflito contra uma outra por uma terceira parte externa. Um dos filósofos mais famosos a discutir a manipulação de uma terceira parte como um instrumento de controle social e político foi Niccolo Machiavelli, o filósofo do século XVI. Embora Machiavelli não tenha sido o primeiro a escrever sobre estes assuntos, seu nome tem se tornado sinônimo de inescrupulosa cobiça política. Machiavelli é o autor de vários manuais de instruções não solicitados em benefício de um príncipe local. Estes escritos têm se tornado clássicos literários. Neles, Machiavelli descreve várias das técnicas utilizadas por vários governantes italianos para manter o controle sobre a população. Um método era o de engendrar o conflito. Em seu tratado, O Príncipe, Machiavelli escreveu: alguns príncipes, para manter tão seguramente o Estado, têm desarmado seus súditos. Outros têm mantido seus súditos distraídos por facções, disputas. Machiavelli citou um exemplo específico. Nossos antepassados, e aqueles que eram reconhecidamente sábios, estavam acostumados a dizer que era necessário manter Pistoia, uma cidade italiana, por facções, e Pisa, outra cidade italiana, por fortalezas. E com esta ideia, eles estimularam brigas em alguns de seus centros tributários para manter mais facilmente a posse delas. A desunião humana foi um bem valioso para os príncipes, porque isto tornava as pessoas menos capazes de produzir uma mudança, um desafio. Machiavelli descreveu os passos exatos a serem dados por alguém que deseja empregar este instrumento. O meio de estabelecer isto é ganhar a confiança da cidade que é desunida, e tão logo que eles não possam vir a explosões, agir como moderador entre as partes, e quando eles vierem a entrar em conflito, dar um apoio tardio à parte mais fraca, ambos com a visão de mantê-los nisto e os retirando. E novamente, porque medidas mais fortes não deixarão espaço para qualquer dúvida que você tenha quanto a subjugá-los e fazer-se o governante deles. Quando este esquema é realizado, isto acontecerá, como sempre, e no fim, você terá a visão do que será obtido. A cidade de Pistoia, como tenho dito em outro discurso e a propósito em um outro tópico, foi adquirida pela República de Florença por exatamente este artifício, porque estava dividida e os florentinos suportavam ora uma, ora outra parte, e sem se fazer ofensivo a uma ou outra, os liderou até que ficassem cansados de seu modo turbulento de viver, e, a fim, vieram voluntariamente entregarem as armas a Florença. A despeito da eficácia desta técnica, Machiavelli aconselhou contra a utilização dela, porque poderia ser um tiro pela culatra para o perpetrador. O sucesso da técnica depende ao menos de uma das partes manipuladas não estar ciente da verdadeira fonte do problema. Se ambas as partes descobrirem que estão sendo manipuladas para as hostilidades por uma terceira parte externa, não apenas cessarão os conflitos, como as partes poderão se unir em um desgosto comum contra o perpetrador. O fenômeno pode ser observado a nível pessoal quando dois amigos descobrem que um terceiro amigo tem estado dizendo coisas negativas sobre cada um deles por trás de suas costas. Para que a técnica seja eficaz, o perpetrador deve permanecer oculto da visão como fonte do conflito. Para resumir as observações de Machiavelli, descobrimos que engendrar o conflito entre pessoas pode ser um instrumento eficaz para gerenciamento do controle político e social sobre a população. Para a técnica ser eficaz, o instigador deve fazer o seguinte: número 1. Levantar conflitos e assuntos que farão com que as pessoas lutem entre elas muito mais do que contra o perpetrador. Número 2. Permanecer oculto da visão como o verdadeiro instigador dos conflitos. Número 3. Dar apoio às partes guerreiras. Número 4. Ser visto como uma fonte benévola que pode resolver os conflitos. Como notado anteriormente na história da Torre de Babel, os deuses tutelares querem manter a humanidade desunida e sob controle tutelar.
Para realizar isto, a história bíblica de Jeová indica que os tutores implementaram a técnica maquiavélica de criar o faccionalismo entre os seres humanos. A Bíblia afirma que os tutores encorajaram as facções que eles controlavam para a batalha uns contra os outros. Por todo o tempo, os tutores têm se proclamado deuses e anjos, aos quais as pessoas devem se voltar para encontrar uma solução para tudo na guerra. Esta é a sequência clássica de Maquiavelli. Para que tais esforços maquiavélicos continuem bem-sucedidos durante um longo período de tempo, o faccionalismo precisaria ser constantemente engendrado, e os tutores precisariam permanecer ocultos permanentemente da visão, como os perpetradores. Ambas necessidades foram preenchidas na estrutura organizacional da fraternidade corrompida. A fraternidade estava sendo forjada em uma rede de longo alcance de sociedades secretas politicamente poderosas e religiões que poderiam, com sucesso, organizar as pessoas em facções competidoras. Ao mesmo tempo, as tradições de segredo da fraternidade efetivamente disfarçaram sua hierarquia organizacional. Este segredo se tornou uma tela por trás da qual os tutores podem se ocultar no topo da hierarquia da fraternidade por trás de seus véus de mito e, portanto, obscurecer seu papel como instigadores dos conflitos violentos entre seres humanos. Deste modo, a rede das organizações de fraternidade se tornam o canal primário pelo qual as guerras entre humanos podem ser secreta e continuamente geradas pela sociedade tutelar, desempenhando as suas intenções anunciadas na história da Torre de Babel. A fraternidade também se tornou o canal pelo qual as instituições tutelares podem ser impostas sobre a raça humana. As guerras servem a outro propósito tutelar revelado na Bíblia. A história de Adão e Eva mencionou a intenção de Deus de tornar a existência física um sofrimento todo consumado desde o nascimento até a morte. As guerras ajudam a fazer isto porque elas absorvem recursos em grande escala e oferecem pouco em troca para aperfeiçoar a vida. As guerras rasgam e destroem o que já foi criado. Isto exige uma grande quantidade de esforço extraordinário apenas para manter uma cultura. Quanto mais uma sociedade se engaja em construir máquinas de guerra e lutar guerras, mais as pessoas daquela sociedade verão suas vidas serem consumidas no tédio e na dor repetitiva por causa da natureza parasitária e destrutiva da guerra. Isto é tão verdadeiro hoje quanto foi em 1000 a.C. É facilmente observado que as pessoas lutarão e brigarão sem qualquer estímulo externo. Dificilmente exista uma criatura na Terra que, em algum tempo de sua vida, não ataque uma outra. Claramente não se precisa de um terceiro manipulador para que uma disputa se levante entre grupos de pessoas. Os terceiros simplesmente fazem com que os conflitos e as disputas sejam mais frequentes, severas e prolongadas. As lutas espontâneas e não influenciadas tendem a ser rápidas, complicadas e centradas ao redor de uma única causa visível. O meio de manter artificialmente o combate vivo é criar questões insolúveis que apenas possam ser assentadas pela aniquilação completa de um dos oponentes, e então pelo suporte para ajudar os lados a sustentarem seus esforços em batalha um contra o outro, igualando as forças de combate. Para manter uma raça inteira em um constante estado de antagonismo, os motivos pelos quais os membros das raças combaterão devem ser continuamente gerados, e os fervorosos guerreiros devem ser engendrados a combaterem por estas causas. Há tipos precisos de conflitos que têm sido criados pela rede da fraternidade por todo o caminho até hoje. Estes conflitos artificiais têm embrulhado a raça humana em um enovelado conjunto incansável de guerras que tem, desta forma, marcado a sua história. Detectar o envolvimento da fraternidade nos eventos humanos é algumas vezes enganoso. O trabalho fica mais fácil se seguirmos o uso de vários símbolos místicos importantes para a fraternidade. Estes símbolos atuam como caminhos coloridos entrando e saindo da visão, pelo qual podemos traçar o papel da rede da fraternidade na formação da história humana. Um dos símbolos mais significativos é, curiosamente,
um avental.